Então, Fernando, mais uma vez aqui, episódio número 27. Hoje, junto conosco aqui, a nossa convidada que veio para nos dar uma aula, uma lição de vida aqui, de muito aprendizado, né? Para que a gente possa sair diferente do que a gente entrou aqui, né? Então, hoje, a nossa convidada especial aqui, que já é uma conhecida sua, né? Eu já fiquei sabendo nos bastidores. Quem é ela, Fernando? Então, muito boa noite, boa tarde, bom dia para quem está nos ouvindo. Estamos então iniciando o episódio 27 e o nome justamente é Comece do Começo, né, Comece Thiago? do começo. Faltou falar o título, né? Tem que começar do começo, rapaz. Comece do começo. Comece do começo. A gente vai falar aqui com a Aline, que eu tenho o privilégio de dizer que é minha amiga e parceira de academia, mas para as pessoas que não a conhecem, ela também é psicóloga, como graduação e vamos dizer assim, profissão principal dela, né? E também falaremos sobre espiritualidade aqui, né? Alguma questão aqui da diferença da fé, da espiritualidade, da religiosidade, são coisas diferentes, por mais que vocês não saibam. E também falaremos aqui sobre o grupo de, vamos dizer assim, ó, mulheres empoderadas, que ela anda e treina e aprende junto com essas mulheres e como vocês vão poder fazer parte deste grupo também, tá? Então, muito bem-vinda, Aline. Privilégio ter você aqui conosco. Sou a Aline. Venho aqui hoje a pedido, a convite, na verdade, do Fernando, porque nós já fizemos muitos podcasts offline. Pois é, eu fiquei sabendo disso agora, assim, que essa conexão de vocês até aconteceu de forma muito similar, como a conexão minha com Talvez o problema seja eu, então. Né? Talvez em comum, né? Na verdade, Essa fala da estrela. na verdade a gente sente que tudo é ambiente, né? Então, a Sim. gente acaba se conectando com as pessoas que têm realmente esse mesmo jeito nosso, né? E a gente é bom de conversa, né? Tanto que nós criamos um podcast, Aline, e estamos fechando, né? Fechamos um ano de podcast já, foram 26 episódios, porque a gente gosta de conversar. E uma das coisas que eu vi de conteúdo teu, que convido a todos que conheçam, depois a gente vai falar sobre as tuas redes, mas eu vi que, eu vou começar com isso, Bora. porque tem muita gente que se sente ainda travado na hora de conversar, na hora de falar de frente para uma câmera, de frente com o público. Tu sente muito isso com o teu trabalho? Nossa, muito. Essa é uma questão que todos os dias, em algum momento, ela aparece. E não só na câmera com o público, a dificuldade de ter uma conversa difícil. Conversa difícil. Uma dificuldade de falar. Então, às vezes é uma brincadeira até que as pessoas fazem. Ah, Eline, te apresenta aí, fala o que tu faz, né? Ah, eu ajudo as pessoas a falar. Mas tu não é psicólogo? Sim. Mas o que tu faz? Eu ajudo as pessoas a falar. Porque às vezes são por questões psicológicas que as pessoas não falam ou que falam demais, né? Então, Ô, Fernando. esses movimentos são muito interessantes, assim, né? De a gente poder entender o que é que nos trava, o que é que nos corrompe e o que é também que nos impulsiona a falar o que a gente fala, a conseguir dar voz ao que a gente sente, né? E agora as redes são ótimas para isso, né? A gente vê direitinho, assim, pessoas, uma brincadeira, assim, que eu faço, assim, pessoas super desenvolvidas na vida, que dirigir é difícil pra caramba cognitivamente, tá, gente? Que são pós-graduadas, pessoas que têm, assim, um nível já de inteligência cognitiva muito bem desenvolvido e que não conseguem falar sobre o seu trabalho porque emocionalmente não tem uma autoestima bem constituída, né? Então, essa trava normalmente acontece nas pessoas que precisam se convencer de que elas têm propriedade para falar daquilo. Então, quando tu não está, vamos dizer, de acordo contigo mesmo, tu não consegue falar, porque tu tem que inventar uma história. Uhum. Tu tem que inventar uma história, tu tem que criar um roteiro, tem que fazer uma cópia perfeita, o gancho tem que estar aqui, o não sei o que tem que estar ali. Tu não tá falando, tu tá reproduzindo, né? Sim. E esse reproduzir que é difícil, falar é fácil. Que dia tu faz aniversário? 12 de junho. Fácil, viu? Tinha alguma trava, algum medo? Tem preconceito que alguém pense que tu nasceu dia 12 de junho? Um signo, né? Tu entende? Sabe? Não tinha nada. Simplesmente falou, tá aqui, fala. Né? Perfeito. Agora, se eu te fizer uma pergunta pra tu falar sobre algo mais da tua intimidade, que tu tenha medo
de ser julgado, tenha uma dependência da opinião alheia, Uhum. que é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Na nossa vitrine de redes sociais perfeitas, as pessoas terem medo de não ser perfeito. É verdade. Então, é sim, muito comum, muito mais comum do que eu gostaria, mas as pessoas ainda não sabem falar. Começa do começo, né? Sim. As pessoas sabem se graduar, sabem fazer muitas coisas, mas às vezes falar, não sabe. Trava, né? Na hora de falar. Às vezes tu vê, né? Até alguém que se formou na faculdade, lá no curso, e daí é o orador da turma, vai falar e trava. Eu já vi, assim, nível superior, e a pessoa travou. Infelizmente, fiquei, né, Aham. sentido ali por ela, mas ela foi, tava muito nervosa, assim, travou, mas daí depois foi, trouxeram O uma próprio água. TCC, né? A gente vê as pessoas fazendo TCC na graduação como se estivessem na 8ª série ainda. Com medo de falar, já fez uma graduação inteira e estão lá na frente, assim, com medo de falar, de ser avaliado. Isso que eles ficaram pesquisando, estão íntimos do assunto, sabem os dados, mas não é só isso. Eles têm a inteligência, eles têm o saber, mas às vezes quem tá olhando vai ter um impacto sobre as tuas emoções. Uhum. E essa autorização que a gente dá para que a avaliação do outro seja tão influenciadora nas nossas emoções é que a gente pode regular. E é assim que a gente pode aprender a falar. A gente consegue regular as nossas emoções. E a gente consegue entender por que é tão importante para mim a opinião do Fernando a meu respeito. Que eu não consigo nem falar quando ele chega perto, entendeu? Tipo, por que eu preciso disso? Aí tá a questão, né? De necessidade dele. Né? Tu tem necessidades antes de conseguir falar. Tem que resolver isso antes de conseguir falar. Agora, quando eu preciso vender, eu pego o meu copo de água e eu vendo para um cara que tem uma cachoeira. Uhum. Porque eu tenho uma necessidade agora, nesse momento, de vender o meu produto. Sim. Né? Eu já ouvi, assim, em alguns casos, né, que as pessoas dizem assim, mas, não sei, tá, agora eu vou, é uma pergunta Claro. também, que a pessoa tem essa dificuldade de falar em público, porque em algum momento lá na infância dela, talvez na escola, ela foi falar na frente da turma e riram dela, né, não ficou bom, ela esperava uma aprovação, e aí aquilo ali criou um gatilho para que ela nunca conseguisse, né, que ela não consiga falar abertamente. Isso tem também relação? Tem a ver? A gente chama isso de pactos silenciosos. Uhum. São pactos que nós fazemos com nós mesmos de forma inconsciente. E são silenciosos mesmo. Nunca falou, nem tu sabe muito que aquilo ali existe. Mas que são movimentos, sim. Eu vou ser bem honesta contigo. Para que seja uma única experiência, tem que ter sido uma experiência bem forte e humilhante mesmo, assim. Uhum. Mas eu acredito muito mais em pequenas experiências que a gente vai tendo com o mesmo reforço. Ou seja, pessoas que não te ajudam a validar a tua voz em muitos lugares da vida durante a infância, te ajudam a não ter voz. Por exemplo, uma mãe superprotetora, que alguém chega e pergunta, que bonitinho, como é que é o nome? O nome dele é Bernardo. Eu nem falar. Que lindo, Bernardo, tu gosta disso? Não, ele não gosta. Entendeu? Eu já vi isso acontecendo. Acontece. Eu já vi isso. E daí depois ele cresce, e daí no casamento dele é assim também. Eles chegam num lugar e perguntam, Bernardo, vamos lá. Deixa eu ver se a Kelly deixa eu ir. Ou não, Bernardo não pode hoje. Né? Entendi. Então, esses movimentos eu acredito muito mais num sistema que faz com que a gente tenha esse pacto silencioso de cala a boca, Aline, não fala disso agora, entendeu? Shhh, não. Um sistema que faz isso durante a infância. Por isso que a primeira infância é mais importante do que a graduação, por exemplo. Meu Deus, aconteceu Por isso que a escola, a creche que teu filho vai é mais importante do que a universidade que ele vai cursar. Porque o que ele está construindo na primeira infância é o resultado do que ele vai cultivar lá na frente. Ele não tá descobrindo nada novo lá na frente, né? Então, essa coisa da infância faz muito sentido, isso que tu leu, não sei onde tu leu, mas Não, é eu isso não mesmo. ouvi. E são pactos silenciosos, assim. E Mas, eu tenho uma pequenininha, né, de 4 anos agora, a Bela. Beijo, Bela, pai te ama. A gente acaba estudando e cuidando mais disso, né, que o pai tem que ser, como é que chama, protetor, mas no sentido de empoderar e dar a confiança para a criança crescer firme e como é que chama? autonomia.
E com a, não é autoconfiança, com a autoestima Autoestima. em dia no futuro, né? Uhum. E fala muito, muito disso, assim, dos materiais que estão chegando para mim, assim, que eu tô lendo também, né? Confesso que o pessoal não li um livro inteiro, né? Por favor, aqui a Aline vai indicar, talvez, aqui para nós, né? Profissional, que acaba lendo muita coisa no Instagram ali, né? Sim. Mas fico cuidando, assim, pra, sempre deixar ela falar, deixar ela responder, deixar ela fazer as coisinhas dela e incentivar, assim, pra não... Sim. O cara não ficar cortando, né? Vai, não, só dando suporte, assim. Cara, Eu não sei até quantos anos eu vou ter que fazer isso, vou ter que ler mesmo. não, mas é muito importante, porque agora tu falou, me veio uma cena que aconteceu muito recente comigo, de uma pequena, que eu fui brincar com ela e a mãe tava junto, a conhecida, e eu disse, oi, como que é teu nome? Daí ela falou, Beatriz, não sei, não vou... Uhum. E daí eu disse, oi, Beatriz, e ela não olhou pra mim, ela olhou pra mãe, Uhum. e agora me veio a cena na cabeça, ela olhou pra mãe dela, daí ela tava com uma balinha, um pirulitinho, coisa assim, daí eu fui brincar, daí a mãe disse assim, não, ela aprendeu bem a lição do... Vamos falar com o estranho. do não falar com estranho, do lobo mau, alguma coisa assim, daí eu, nossa, mas pode ficar tranquilo que o tio não é o lobo mau, ainda brinquei, né, mas me afastei, porque eu senti que eu não podia avançar ali nem pra brincar, porque essa mãe fez isso, e aí eu, pá, agora tu falou, me veio essa cena na cabeça. Então tem um sistema todo. Mas daí, Aline, como que todo mundo foi criado no mesmo sistema e alguns falam, outros não falam, né? A gente tem as habilidades naturais também, tem a missão de vida, né? As pessoas às vezes nascem para comunicar, né? Uhum. Já são comunicadores desde pequeno, já nascem antes comunicando coisas, já trazem na sua essência essa comunicação e muitas vezes desenvolvem através da arte também isso na infância. Então, é muito diferente a gente pegar um adulto que teve esse estímulo na infância e um adulto que não teve esse estímulo na infância e querer que ele abra a fala. É treinável, porque tem muitas pessoas que eu treinei já que não falavam na frente de 3 pessoas que estão dando palestra. A Dé é uma. A Dé não falava. A Dé ficava toda vermelha quando a gente começou. E olha a desenvoltura que ela criou hoje. Sim. Ué, eu vi ela falar para 300 pessoas lá na PUC, assim, foi... Era no aniversário da minha É filha, não gigante. pude ir. Até É gigante, a gente filmou tudo lá. No início ela não conseguia. Você vê. Pra quem não sabe quem é a Débora Godóis, que esteve aqui conosco, aliás, um episódio maravilhoso, procurem lá no nosso YouTube, que ela é uma das... já vou falar também sobre isso. A Débora faz parte do teu ecossistema? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim. Então, a Débora é minha amiga, Dé, te amo. Já desde 2020, né? E a gente se conheceu no caminho do autoconhecimento, né? Num dos movimentos em que a gente se aprofundou bastante durante a pandemia, da expansão de consciência mesmo. E ela foi aluna da minha primeira turma de mentoria online. Turma essa, Fernando, vamos falar então, que foi uma, né, das ações que fez com que eu saísse lá de Votim, inclusive, né? Essa é uma história bonita, assim, por que eu saí daquele movimento de lá e vim pro meu próprio movimento. Porque foi onde nasceu a minha liderança mesmo lá, né? Porque foi quando eu fui pro digital trabalhar com mulheres, né? Então ela participou da nossa primeira mentoria em grupo digital. E ela vem dando... Sabe, tem uma historinha que o aluno, ele fica melhor que o professor. Como é que é o nome? Tem o aluno superou o mestre, né? Tem uma coisa assim, né? A Dé é um caso desses, né? Quando a gente se conheceu, ela era minha aluna, ela veio com a mãe dela e tal. E desde então a gente começou a criar um grupo de mulheres interessadas no autoconhecimento. E eu gosto de brincar assim, cada uma de nós tem o seu próprio grupo e todas nós estamos em um grupo. Uhum. Então é como se nós fôssemos líderes que lideram outros grupos de mulheres e a gente nesse grupo, na comunidade Somos de Lua, a gente se reúne para se treinar como líderes, para se conhecer como protagonistas, para liderar a nossa vida, para liderar, né, a nossa empreendedora interna. Né? E esse é o nosso ecossistema hoje. A Débora hoje é professora da comunidade Somos de Lua, passou de minha aluna, né, uma grande amiga, nós somos amigas de ser comadre, assim, a gente é muito amiga mesmo, para hoje ser colega.
né? Hoje ela é professora na comunidade. A comunidade a gente trabalha com assuntos por ciclos, né? Um dos pontos da comunidade Somos de Lua é a gente trabalhar exatamente a ciclicidade das mulheres no mundo do trabalho. Porque nós temos ciclos, né, na nossa vida. Desde os ciclos de grandes ciclos como infância, adolescência, vida adulta, menopausa, terceira idade, até os ciclos de jovem adulta, médio adulta, adulta bem adulta. Agora já vamos virar uma senhora kids, né? Porque começa nos 65, ali a gente vira kids de novo. E começa uma terceira fase da vida. Então, todos esses movimentos da vida e os nossos ciclos, né, uterinos, as mulheres têm ciclos todas as semanas. Os ciclos da vida, né? Calor, frio, inverno, verão. A gente trabalha com esses agentes externos, como isso tudo influencia no nosso desenvolvimento, no nosso autoconhecimento, como a gente lida com isso. Perfeito. E a Débora, agora, inclusive, amanhã ela vai dar aula na comunidade, a primeira aula dela do inverno, vai ser amanhã, ela vai terminar o inverno, fazendo esse movimento junto comigo, liderando mulheres, né? Então, a gente tem aulas todas as segundas-feiras, e além disso, a gente tem encontros presenciais. Agora a gente tá encerrando o inverno, vai começar logo logo a primavera. A Rafa tá aqui justo porque hoje é a nossa reunião de ajuste pra gente lançar a primavera. E olhando para essas questões de como o autoconhecimento pode ajudar a gente a assumir o protagonismo na nossa vida. E sabe por que eu disse que eu queria fazer o podcast? Agora já falando para vocês. Pera aí, só um minuto. A gente estava ao vivo aqui, não, que o assunto é muito bom, Fernando. O assunto é bom demais, a gente está ao vivo no YouTube, a gente está ao vivo aqui no Instagram, aos amigos que já comentaram aqui, teve perguntas aqui, que sobre trava, né, que as pessoas falam sobre o dinheiro, que o dinheiro não traz felicidade. Então, assim, para todos vocês que estão aqui ao vivo conosco, aqui comigo no Instagram, vão lá pro YouTube que a gente vai continuar. Tô de olho aqui, né? É bom demais. Tô com o celular aberto, então, se quiser perguntar, né? De propriedade para fazer perguntas, assim como essa do dinheiro. Interagir, né? Contar uma experiência. Depois, tá? Agora eu vou deixar tu continuar. Gente, Tá. pro YouTube lá, vai lá, canal Papo de Propriedade, tá? Tá muito bom esse papo aqui hoje. Desculpa, tá? Mas é só pra... Adoro, a gente já atrai... Eu adoro. Trouxe mais gente lá. Gerando expectativa, né, Thiago? Com certeza. Momento, né, pra pessoa agora tá lá. Vamos voltando. É que é bom demais assunto, Fernando. Hoje eu acho que a gente vai... Tu trouxe a tua marmita hoje, Éder? Porque nós vamos ficar aqui até tarde. Hoje nós vamos continuar. Dá pra não virar consulta aqui no momento, né? Cara, não, mas eu tô... Nós não podemos curar todas as nossas, né? Vai que agora eu descubro que eu tenho que falar menos. Mas, Fernando... Aí acabou também. Não, a gente vai continuar falando bastante, Fernando. Por favor. Eu tô encantado aqui, Aline. Vamos lá, eu continuo. Que esse assunto é muito bom. Realmente, é porque a gente vê e percebe, assim, agora ouvindo tu falar, a gente percebe como isso acontece, né? E agora vai ser mais perceptível, né? Porque a gente vai aprender, então depois que a gente aprende, a gente já detendo conhecimento. Mas como tu estava falando da Débora, que saiu de aluna para hoje ser uma professora, ela é uma pessoa maravilhosa, assim, super inteligente, né? Que contou toda a história que saiu lá de dentro de chão de fábrica, enfrentou vários, não vou falar preconceitos, mas dificuldades. Umas barreiras, né? As barreiras, os desafios por ela ser mulher e estar numa... na engenharia mecânica. Engenharia mecânica, que, entre aspas, seria uma coisa mais masculina, mas... Então ela contou muito sobre isso. Eu acho que essa força da mulher, assim, a gente tem que demonstrar, né? Realmente isso... Porque a gente depende da mulher. Na verdade, eu para mim sempre... É verdade. Então... As melhores gestores que eu tive no banco foram mulheres. Lá. Mas vou começar com a minha mãe, né? A mulher que me colocou nesse mundo aqui, né? A minha mãe. Então, para mim, eu sempre vou colocar a mulher em primeiro lugar. De fato, Fernando? Porque se não fosse vocês, cara, a gente não era nada. A gente nem ia estar aqui, entende? Então, é tão bom ouvir alguém que é disruptiva, que está trazendo novas opções, oportunidades para essas mulheres que se sentem travadas, e tu vai falar outras coisas que vocês fazem, que tu faz um monte de coisa, mas para que essas pessoas possam entender que é possível, né? Melhorar, mudar, acreditar, enfim, outras coisas. E isso, continuando o que tu estava falando agora,
Esse projeto da Débora, que é da primavera agora. Ah, Comunidade Somos de Lua. Isso. Então nós temos todas as estações do ano, né? Nós temos um foco para ser trabalhado. Vou dar um exemplo para vocês rapidamente, não vou me aprofundar muito, mas como esse ano está acontecendo. A gente tem os estudos em trilha, mas eles também são, de alguma forma, possíveis de ser feitos só uma parte. Então, a gente no outono estudou o Augusto Cury, os 8 Códigos da Inteligência, vocês conhecem? Não é Augusto Cury, sim, mas eu... 8 Códigos da Inteligência. Boa, né? Então, a gente estudou o nosso intelectual, a gente estudou funções executivas, a gente estudou memória, a gente estudou questões, por exemplo, como o que o altruísmo faz no nosso cérebro, o que a carisma produz nas nossas relações, que são inteligências, né? A gente estudou as armadilhas da mente. E daí, nesse estudo, a gente entendeu várias travas que a gente tinha dentro do grupo. E eu criei o estudo de inverno, então, que foi o poder de ser semente, onde a gente foi, então, estudar mesmo a nossa sementinha, de onde a gente vem, qual é a nossa trava, o que é que precisa ser olhado, onde a gente estudou daí dicção e oratória, estudou questões de empreendedorismo aplicado às marcas, como, por exemplo, o que é uma marca autoral, né? Como que uma marca realmente ganha espaço no mercado, né? Desenvolvimento, porque todas as mulheres da comunidade, todas não, mas assim, 95% das mulheres da comunidade são empreendedoras. A gente come muito açúcar, então a gente está muito focado em conseguir ser empreendedora com qualidade de vida, e isso está muito difícil hoje em dia. Está muito difícil de ser empreendedora e ter qualidade de vida, porque a maioria das empreendedoras que tem sucesso está em burnout, estão em problemas com casamento, estão em questões de saúde graves, né, assim, que desajustam a sua qualidade de vida para conseguir empreender. E que é uma realidade do nosso país isso. Tu trabalha muito, 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 ou tu tem um nível de negociação muito bom para tu trabalhar menos e ter mais retorno. E a gente está buscando essa coisa mais feminina do empreendedorismo mesmo, que é menos agressivo, porque os homens são mais... E toda vez que eu falo dos homens, eu amo os homens, tá? Sim. Mas é uma questão de não mais estarmos à sombra e comparação de termos que ser como os homens, porque senão não vai dar certo. E a maioria das fórmulas que a gente tem são fórmulas escritas por homens para um sistema industrial, né? Então vamos lá, Maslow, a gente tem ali as necessidades humanas, escrito por um homem, que analisou o homem. Né? Em nenhum momento ele falou do ciclo menstrual na necessidade humanas. E super acadêmico, via-se por todos, mas Maslow esqueceu que metade da população humana menstrua, né? Sim. Mas, entende? São esses tipos de diálogos que a gente não tinha com quem ter. Então, a gente criou comunidade para a gente poder conversar sobre coisas que não se conversa. Perfeito. E a nossa ciclicidade, então, vem justamente agora, por exemplo, no inverno, aprofundando sobre tudo que nós já plantamos até aqui. Tudo que já escondamos, estudamos, é somente tudo que nós estudamos até aqui, já caminhamos, nossas experiências profissionais, as experiências como mulheres, a gente pegou o inverno e foi para nossa semente. O que estava dentro da nossa semente quando a gente era uma semente? E o que está germinando dessa semente agora? E agora, na primavera, a gente vai fazer um lançamento. Por quê? Porque todo mundo olhou para sua marca, todo mundo olhou para o seu modelo de negócio. Agora, cada uma vai escolher um produto e a gente vai ensinar elas a fazer um lançamento digital durante a primavera toda, que a gente lançar lá no fim e fazer o quê no final do ano? Prosperar. Porque o assunto do ano que vem é a prosperidade, né? Do verão. Então, a gente vai indo mesmo, por isso que é uma comunidade, não é uma mentoria, ou não é uma escola, ou não sei o que, tipo, uma comunidade. Porque agora as alunas dão aula, tem aluna que é prof de yoga que dá aula, Tatá dá aula de yoga. Né? Agora a gente está tendo aula de canto, a gente vai ter aula de runas, a gente vai ter aula de sonhos, a gente vai ter várias outras aulas de outros assuntos que não só a psique, que não só as emoções, porque tudo isso ajuda pra gente se conhecer e conseguir agir, conseguir colocar na nossa vida no protagonismo e não ficar mais na sombra, assim, né, de como era a vida das G. Perfeito. E eu tenho duas perguntas. Uma, primeiro,
que é assim, quem tá ao fim pode estar pensando agora, como é que faz para entrar, né? Se, quando troca um ciclo tem como entrar ou não, se é um grupo fechado, enfim, como faz para fazer parte, né? Se daqui a pouco online tem como, né? E também, assim, se isso foi pensado neste formato, ou se tem uma metodologia, ou foi orgânico até então, mas aparentemente vocês fizeram esse movimento de se autoconhecer, de se treinar, de se empoderar, para então abrir isso para mais pessoas com um produto digital, com lançamento, né? Não sei se isso foi orgânico ou foi uma metodologia, e se as outras pessoas podem fazer parte. Sim, a qualquer momento pode participar. Eu indico sempre que seja no início de um ciclo, por causa, sabe, frequência? Sim. Quando tu entra no início, a frequência é uma, as pessoas estão ali, todo mundo aberto, curioso, querendo aprender. Às vezes, quando a gente já tá no flow, no meio, as pessoas podem entrar e não se identificar muito. E até a experiência que eu tenho é essa. Várias pessoas, ai, Nene, eu vi teu like e tal, quero entrar. Entram, daí a gente tá no meio e não é tão proveitoso. Outros entraram e já chegaram rajando, super se encaixaram. Então, cada um tem essa experiência. Mas para entrar, é só entrar no link da minha bio ali. Tem ali, participe da comunidade Somos de Lua, a gente agenda uma entrevista, eu sempre faço uma entrevista com cada uma antes. E entrar para a comunidade, é uma assinatura recorrente. E é isso, tem vários bônus, né, Rafa? Ótimo. E tu já, agora ouvindo aqui, tu já tens algum livro já que tu já escreveu? Então, deixa eu só terminar assistindo a gente. Isso é super importante. Não, porque eu tenho certeza, só de te ouvir aqui. Bom, não, a gente deixa na mesa nada, não tá nada combinado aqui. A gente quer comprar aqui já, mas é que eu, antes de lançar, se tu não tem hoje, tu não vai sair daqui sem dizer que vai fazer, porque é legal, o compromisso vai ser uma provocação minha, tá? Porque tu pode fazer o quê? Volta, Adorei. já dei um site. E o segundo ponto que o Fê perguntou, assim, sobre se isso foi pensado, né? Foi pensado. Eu brinco que uma das coisas que eu faço, eu sou uma designer emocional. Se tu quiser fazer um evento para tocar o coração das pessoas, me chama que eu faço o roteiro para ti. Mas Sônia... É uma habilidade que eu tenho desde muito levinha. Eu era LJ, assim, com 9, 11 anos ali. É que a minha missão espiritual aqui nessa vida é trabalhar pro social. É trabalhar pro coletivo, pra sociedade. Então, tanto é que eu trabalho com a psicologia sistêmica, né? Hoje eu tô terminando a minha pós-graduação em psicologia da família, porque eu quero ser psicóloga de família. Porque esse é o começo, é assim que se começa do começo, né? Quem não tá bem na família não tá bem em lugar nenhum. E se tiver bem em algum lugar, não vai durar. Porque pode ter gente me escutando, tá bem no trabalho, não tô bem na família, não vai durar. Não vai durar. Não tem como desconectar, né? Às vezes, como é que tu é no profissional, não leva pra Com a casa. base, tu não está bem, tu não vai estar bem em lugar nenhum. Tu pode ter aparências, ter status, ter uma durabilidade média em bons projetos, mas tu não vai passar de 4, 6 meses, tu não vincula. Não consegue muitas vezes, né? Mas isso é um papo bem grande. Sim. Mas sim, a nossa programação justamente é porque eu acredito nisso, Fernando. Eu acredito que a transformação começa em nós, Quinha. E que essa é a missão de nós como espíritos que vivem por aqui, né? Dentro de nós a gente sabe que a gente tem uma consciência, né? E essa consciência é que conversa com a vida. Então, se tu não tá bem dentro de ti, tu não tá bem em lugar nenhum. Então, não tem como nós sermos boas empreendedoras se a gente não tá cuidando da nossa saúde. Eu acredito naquele tripé. Primeiro a saúde, depois a família, depois o trabalho. A gente falou sobre isso, né, no JJ, né? A gente comentou aqui, e eu falei esse dia o Fernando pra mim também. Ele dava minha troféu. Volta pra vir aqui. Eles, mas já convidamos, tu sabe que a gente conversou com o Geraldo São Paulo, tava pro Geraldo e o Fino já, né? Eu falto o JJ. Mas agora é dedo de filme. Eu falei, Fernando, calma, só um pouquinho. Lembra das 3 lá? Saúde, família e trabalho. Ele tava botando o trailer. Cara, calma, velho. Eu não tatuei, né? Mas isso aí é uma coisa que desde que eu ouvi, eu disse, cara, é isso aqui. O ano passado eu tive não tive um efeito burnout, mas eu tive um efeito bem ruim. Meu sistema nervoso entrou em conflito, porque eu ultrapassei o meu limite. E aí o meu corpo deu sinal, e aí eu liguei o alerta e disse, recebi a mensagem, aprendi e mudei. Então hoje eu tô levando a vida de uma forma completamente diferente, mas pra mim é esse tripé, saúde, família e trabalho, e não inverta a ordem. Isso. Então, quando eu trabalho com saúde mental,
né? Que é propriamente quem faz o gerenciamento da saúde do corpo físico, né? Porque é através das nossas decisões que a gente escolhe o que a gente come, o que a gente bebe, onde a gente vai, quanto de sol a gente pele, quanto de grama a gente tem no nosso dia a dia, né? Inclusive, por exemplo, na hora de comprar um imóvel, o Fernando não me pegou ainda, né? Os corretores ficam doidos comigo, porque eles perguntam pra mim, o que a senhora tá procurando, né, num imóvel? E eu digo, um poço de água e vista pro pôr do sol. Tem? Não, não tem. Pega um prédio com um poço de água aqui nessa cidade, que não seja água que vem dos canos, né? Que seja água que vem da terra mesmo. Não, não tem. Tá. Então, são detalhes das decisões que a gente toma na nossa vida na hora de adquirir algo que mantém ou adoecem, né? O nosso corpo, nossa mente, as nossas relações, nossos diálogos, né? Então, esse é um movimento muito importante até primeiro para a saúde. E por isso que a gente começa com a saúde mental. Por quê? Na saúde mental a gente vai ver, daí esse é o tipo de conversa que a gente tem lá, tá? O quanto o nosso alimento todos os dias está produzindo, por exemplo, péssimos pensamentos. Por exemplo, quando a gente come muito açúcar, quando a gente come muitos ultraprocessados, é muito mais fácil de ter depressão, sabia? Os alimentos ultraprocessados, eles facilitam com que as sinapses fiquem mais lentas. Porque o corpo está inflamado. Sim. Porque o corpo está tendo que fazer um trabalho extra. Então, a nossa capacidade cognitiva também fica alterada. E daí a gente faz essas loucuras. O Fernando já deve ter visto, eu faço umas dietas de vez em quando. Já fiquei, 40 dias sem abraçar ninguém. Sem repartir um copo com uma pessoa. 40 dias em que só eu fazia a minha comida, só eu mexia na minha comida, sem comer açúcar, café, carne. Bebida eu já parei há muito tempo, tomo um vinhozinho de vez em quando, mas pra ver como é que a gente fica sem essas influências. E esse tipo de experiências que a gente faz na comunidade. A gente faz dietas, a gente faz... Por exemplo, agora, na primavera, a gente vai fazer uma dieta de uma semente lá, que é a linhaça, um kit de semente, na verdade, que é com linhaça, chia e tal, pra gente comer durante uma primavera inteira e ver o que vai melhorar na nossa vitalidade, na nossa pele, no nosso humor. Porque existem pesquisas que dizem que isso pode ajudar a gente a lidar com o mau humor, por exemplo, comer semente. Vamos ver se é verdade? Vamos comer, vamos fazer isso aí junto. Na prática, né? Fazer na prática. Dizem que quem faz yoga fica melhor. Vamos fazer yoga então, entendeu? Tem estudos aqui que dizem que mulheres que pintam, vamos pintar. Não é só ganhar dinheiro, vamos colocar os nossos talentos. Fez uma baita de uma tela, vende agora, Nuna. Vende isso aí. Ou bota lá, dá de presente pra tua amiga colocar no restaurante dela, bem na entrada, com teu nome, teu telefone embaixo, teu QR Code. Faço arte. Perfeito. É isso que a gente faz na comunidade, basicamente. Então, a gente pega os talentos que a gente tem e que a gente não tá usando por, às vezes, traumas emocionais, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, questões cognitivas que a gente nem sabe que a gente tem, às vezes, que nos barram. Outras emocionais. E a gente faz esse movimento juntas pra gente poder estar empreendendo com saúde. Então, sim, resposta do Fernando. E o Safra? Cara, tudo pensado e calculado. E sabe que... Pensado e calculado por uns 3, 4 anos já. Olha aí, que massa. E inclusive, numa das nossas conversas aí da academia, eu te encontrava e estava indo, né? Muito cedo. Uhum. E dentro dos efeitos do corpo e mente e tal, a gente tem, óbvio, a gente pensa primeiro no físico e químico, né? Uhum. Por exemplo, assim, o açúcar engorda, né? Mas também tem essa questão que tu falou aqui que eu não tinha essa informação, por exemplo, que ele pode inflamar teu corpo e prejudicar teus pensamentos, né? Enfim. Basicamente. E a academia, na verdade, de manhã, tinha parado de ir, comecei a ir graças ao incentivo aqui do meu amigo que me apelidou de Carcaça, que eu me emagreci. Muito obrigado. Agradecer pelo incentivo, né? Fernando, eu não quero que tu seja aqueles caras que agora brotaram lá na academia e que nem o gaúcho, que é de apartamento. Eu só uso bombacha no 20 de setembro. Pois é, Isso então, eu faço. mas agora não me orgulho, mas tá começando a ficar calor, a academia hoje, eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Mas, cara, enfim, eu comecei, sim, uma galera voltou, né? Eu voltei, mas estava programado também eu voltar em setembro, e fazer de manhã, porque daí também, questão química, muda o ânimo muito, assim, mesmo que não faça tanta força, pelo menos eu despertei, né?
pô, eu tenho uma rotina, tipo, eu libero endorfina, eu tô mais feliz, eu já saio pensando no negócio. Às vezes te encontro lá, já troco uma ideia, sabe? Cara, e ao contrário, no inverno, com muito frio ali, realmente, vou deixar pra acordar só às 7h30. Eu posso ficar hoje, tá muito frio, não tem nada, vou ficar até às 8. Cara, teu dia muda totalmente, sabe? Produtividade cíclica do homem também. Deu só o teu autoconhecimento, vendo que no inverno era melhor tu te acolher um pouco e ficar um tempinho a mais contigo, e agora tu dá ali no meio, quando tu tá mais à vontade com o Cauã. Eu tenho meus ciclos. Tu não vai, exatamente, tu não vai, olha só, olha como isso faz bem pra nossa percepção, nossa alta percepção. Tu não vai mais te ver como um preguiçoso no inverno. Tu vai te ver como um estrategista no inverno. Tipo um urso, assim, tô hibernando ali, ó. No inverno, por favor, 2 graus, vou na academia. Os coaches me odeiam, os coaches me odeiam. Pois é. Ó, banho gelado aqui, ó. Tá aí, tá. Os coaches me odeiam. Aqui é do banho gelado, ó. Fernando pro banho gelado, né? Porque o que acontece? Eu fiz uma gestão de tempo justamente por conta do dia ser corrido. Então, eu não quero que o meu dia seja corrido. Eu quero que o meu dia flua tranquilo. Então, o que eu fiz? Eu durmo porque tem que dormir, tá, gente? Mas eu odeio dormir, não gosto de dormir. Se não precisasse dormir, eu não dormiria. Então, a minha dificuldade sempre foi dormir cedo. E da Tássia, minha noiva, era acordar cedo. Daí a gente fez um acordo. Eu até comentei isso na semana passada. Eu disse, então nós vamos fazer o seguinte, para nós gerenciar melhor o tempo, porque eu queria acordar cedo e ir na academia. E se eu dormir pouco, tranquilo, mas se ela dormir pouco, ela fica com o olho da cor da tela no meu telefone, preto. Eu disse, então eu vou mudar, eu vou me policiar e vou dormir mais cedo. E tu tenta acordar mais cedo. E aí a gente conseguiu unir esses 2 hábitos agora, ela de dormir, né, pra ela dormir cedo era tranquilo, pra mim não, então eu consigo dormir mais cedo e acordo mais cedo, vou na academia cedo, tipo 5 horas a gente tá de pé, 5h30 a gente tá na academia, isso não é papo de coach, tá? Mas 5h30 eu tô na academia e meu primeiro banho do dia é um banho gelado, que é o despertar, e aí agora a gente viu aqui um dia que se a gente vencesse o sol, né, a gente já tava iniciando o dia antes, e agora eu venço o sol e venço o banho gelado. Porque o Fernando ainda não. Pra mim é mais fácil o banho vencer. O Fernando disse que nem banho quente já não tava mais tomando. Nem quente, tá louco. Não sei, nós morar no Rio Grande do Sul, né? Quem não sabe, né? A gente tá falando do Rio Grande do Sul, que é muito frio, cara. Não é pra... Minha família veio do Paraná, cara. Isso aí é descendência indígena, tinha que estar no Amazonas, não aqui. Muito frio aqui. Tá falando um papo que eu gosto. Quem gosta de estar todo mundo na Amazônia, não aqui, né? Pois é, cara, a gente e indiferente das nossas origens, né? Se é alemão, se é italiano, o que for, né? Que a gente tem de tudo, literalmente, né? A gente é brasileiro, e Brasil, cara, é pra ser mais calor do que frio, né? A gente que tá na única porção fria. A gente tá, Quem resolveu vir pra cá? Fez uns dias mesmo, fez uns dias bem frio aqui pra nós. Hoje semana passada o Fernando tá sentado aí com uma jaqueta, né? Que a gente até brincou, uma jaqueta morangão do amor, ele tava, uma jaqueta bem grossa, tava frio, e hoje a gente tá aqui, ó, com o ar ligado, porque tá calor, né? Então essas oscilações. Mas enfim, fiz uma brincadeira aqui, mas só pra falar do banho gelado, que o Fernando ele não toma, mas a gente tá indo na academia, e isso eu fiquei muito feliz quando ele falou que tava indo de novo, porque a nossa ideia aqui nesse papo nosso sempre foi esse, sim, de conversar, ouvir, aprender, absorver, e se a gente conseguir impactar uma pessoa, a gente começa pelo começo, se a gente conseguir com que uma pessoa escute toda essa conversa nossa aqui, que possa fazer diferença na vida dela, valeu tudo que a gente tem feito. Valeu, né? Nós sair lá do nosso bem-estar, lá de casa, do trabalho, vir para cá para conversar, para te receber, né? Receber as pessoas aqui e aprender. Essa é a nossa meta aqui, né? De conversa, já que vocês também se conheceram de conversa, né? De conversar bastante. E aí, quando a gente conversou, a gente disse, cara, a gente podia fazer um podcast. Assim como eu ouvi agora tu falando, e acho que tu deve fazer um livro. E se tu ainda não tinha pensado nisso, eu acho que vale muito. Já vai porque dela agora aqui, cara. Ó, aí nós estamos, pra quem não sabe, a gente tá com a produtora, videomaker, social media, empresária, a Rafa aqui nos bastidores, tá? Que a gente tá conhecendo hoje. Tá aqui hoje. Bem pra frente. Isso.
E eu senti olhares entregando aqui as notícias, hein? Então, vamos falar mais sobre isso. O que tu acha? Bueno, na verdade eu tenho uma participação num livro já, em 2018, lá no Espaço Vida em Movimento, a gente fez um monte de gente doida junto, cada um fez uma crônica, 2, 3 crônicas e lancei e tal, essa é a minha experiência até agora. Mas de autoria própria minha tá nascendo, né? O lançamento vai ser dia 12 de dezembro. Viu só, arrancamos uma data. 12 de 12. 12 de 12. Eu sou bem mística, na verdade, com essas coisas. Gosto da numerologia. Ótimo. Mas também é o dia da Nossa Senhora de Guadalupe. Perfeito. E não é um livro, é um planner. É um planner de autoconhecimento. Então, é um planner que tem um caminho de autoconhecimento nele e depois ele tem uma agenda semanal, um planner semanal com cuidados importantes para a memória, para a atenção, para a realização do que a gente se propõe a realizar. Então, ele não é uma agenda, ele é um planner. Tu vai ter esse planner com um objetivo. Eu vou comprar esse planner com o objetivo de... E daí ali tu vai ter 52 semanas onde, se tu seguir o planner, tu vai ter grandes chances, né, de alcançar esse objetivo. Então, é como uma ferramenta para manter o foco e a concentração. Porque eu vejo que hoje a falta de foco e de concentração, as distrações do mundo, são nossas maiores perdas de energia. A gente mais perde energia quando a gente se distrai. E a gente vive a era dos dopaminados do TikTok, né? Onde tudo é muito instantâneo, muito prazer a cada 5 minutos, um banho de dopamina. E depois uma elevação de cortisol pelo estresse, né? De não estar sentindo prazer. Então é um movimento para mulheres, porque a gente também vai estar trabalhando sobre a nossa ciclicidade. Então sim, já tem um movimento que está acontecendo. Agora acabei de terminar a parte editorial com a editora já. Agora a gente está indo para o desenho, para a arte gráfica mesmo, para ele ser uma experiência lúdica também. Que legal, Então vai ser bem bacana. Exato. Muito certo, né? Eu não preciso comentar coisa da Aline aqui, não sou também editor, mas cara, hoje o best-seller aí da religiosidade, não? Da espiritualidade, o Café com Deus Pai ali, que hoje, é febre em rede social, né? Um livro instagrammável. Acho que um dos grandes... Tava eu lendo e procurando por que ele é tão legal, por que as pessoas falam tanto. É justamente ele ser lúdico. Que tu tem como tu anotar, tu tem como... É uma trilha. Exato. Daí daí tu falando isso, eu já pensei, agora acabou o Café com Deus Pai agora. Ano passado a gente... mas é pra mulher, Fernando. Não, mas se eu quiser... É interessante, Fernando. Não, e outra, e eu tenho os meus ciclos aqui, acabei de falar, eu falei antes dela falar do livro, eu tenho os meus ciclos. Tá aqui o Éder, se eu quiser, Fernando. Se eu quiser, eu vou comprar o livro. Fernando, eu vou comprar, vou dizer que é de presente, vou dar de presente, eu vou dizer lá na... Apoiar a amiga, né? Vou comprar, vou pedir autógrafo, tudo. Mas você sabe que pra mim é bem importante também a percepção dos homens sobre essa dinâmica, porque uma das... Eu até quero fazer conteúdo sobre isso uma hora, anota isso. Eu queria fazer o conteúdo para os homens para entenderem os ciclos das mulheres. Muito interessante. Às vezes a gente se mata, assim, vou contar uma história. A gente se trabalha toda. E daí a gente tá num lugar com companheiros, com colegas de trabalho, com muitas vezes até os nossos líderes homens que desvalorizam e desconectam tudo aquilo que a gente fez por não entenderem. Por exemplo, um choro. O choro foi visto como fraqueza durante muito tempo, né? Durante muito tempo, uma mulher que chorasse numa reunião, hoje é branding, entendeu? Tipo, hoje chorar é bom. Quanto mais a pessoa se emociona e mostra que é real aquilo ali pra ela, tem valor. Mas é difícil fazer as pessoas acreditar nisso. É difícil porque tem uma barreira. Não posso chorar é fraqueza. Não, gente, chorar é uma ferramenta. É claro que tu não vai chorar lá na hora da tua apresentação. Sim. Mas é uma ferramenta do processo, né? Então, os homens às vezes não conseguem ler. Só conseguem ter aquela... E sabe por que essa comunidade nasceu? Vou contar essa história, tá? Vai lá. Ela tem 2 motivos pra ela ter nascido. Uma primeira que eu tava fazendo uma... Como o Fernando já disse, eu sou uma pessoa que eu estudo muito a espiritualidade, né? Eu acredito muito na espiritualidade como uma ferramenta para a saúde das emoções mesmo. A espiritualidade, ela é um caminho
que ela faz com que a gente possa se conectar mais com o aqui e agora, e o aqui e agora é um lugar seguro para as nossas emoções. Então, por exemplo, eu vou dar aquele exemplo básico, assim, né? Aquela rezadinha antes de alguma coisa, sabe? Vai dar um sorteio, assim, ai Deus, que seja eu, que seja eu, que seja eu, meu número, meu número. Aham. Isso te traz muito pra agora, né? Tipo, isso te faz muito, tipo, é eu. Tu cria uma força dentro de ti que tu quer que seja. Ah, não foi, tá, tudo certo. Mas tu criou aquilo ali, Sim. né? E isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Espiritualidade é muito diferente de religião. A espiritualidade é tu acreditar no teu espírito e o teu espírito se conectar com as relações, sabe? Então eu faço muitas trajetórias de autoconhecimento porque eu gosto muito de mim e eu adoro me conhecer, né? Volta e meia eu vou pra Amazonas, eu fico 7, 12 dias sem ver ninguém, sem falar com ninguém, só numa casinha lá. De noite eu vou na minha cerimônia, é maravilhoso, desintoxico de todas as informações, tudo. Volto e posso viver bem. E numa dessas eu tava fazendo um processo com a minha astróloga da época, Maju Cans. E num desses processos ela pergunta assim pra mim, o que tu mais odeia nessa relação? Tava falando do meu companheiro da época. Ai, acho que eu, assim, pensa uma frase assim que ele fala assim, te dá muita raiva, tu odeia isso nessa relação. E daí eu saí assim, nossa, eu odeio quando ele diz que não pode falar comigo porque eu tô menstruada. Eu odeio isso, eu odeio quando ele diz assim, ai, nem vou falar contigo porque tá reinando. Ah, meu Deus. Eu tinha um asno daqui, assim, tinha raiva, assim, reinando, daí que eu reinava, sabe? Sim. E daí ela, então vamos fazer o seguinte, a partir de agora o teu objetivo é ser a pessoa mais doce que tu já foi em toda a tua vida, em toda a tua TPM. O teu desafio é não ceder às sombras da TPM. Tu vai fazer totalmente o contrário do que tu deseja fazer. E tu vai treinar tua mente pra isso. E nós vamos fazer isso durante 3 TPMs juntas. E dela transformou a minha vulnerabilidade em força. Eu iria a namorada mais legal durante a TPM. Até massagem nele eu fazia. E eu comecei a oferecer pra ele tudo que eu queria que ele me oferecesse durante a TPM. Levava doce pra ele, comecei a tratar ele como eu queria que ele me tratasse quando eu tô reinando. Entendi. Porque quem reina é uma rainha, entendeu? Então quando eu estiver no meu reinado, é bom que tu me trate como eu mereço. Entendi. E aquilo ali fez eu ver que ser de lua, então, que é ser essa doida, cara, isso pode ser muito bom, Agora eu entendi. entendeu? Agora eu Isso entendi. pode ser muito bom se eu usar essa energia disponível pra construir uma coisa boa, ao invés de, tô de TPM hoje, não quero ir, tô de cólica. Resolve tua cólica, porque tu tem cólica. Sim. Resolve isso. Vai, vamos viver a vida. Não ficar ali, não, essa semana eu tô meio jururu, porque às vezes precisa. Mas quem tem conta pra pagar, quem tem 2 filhos pra criar, quem tem boleto, quem tem um desejo de fazer uma coisa na vida, não pode ser vítima disso, tem que ser protagonista nisso. E daí veio o protagonismo, entendeu? Quando eu fui a protagonista e mostrei como eu queria ser tratada, eu comecei a ser tratada desse jeito. E não foi mais a outra pessoa, assim, sabe, que decidiu de acordo com as experiências que ele tinha com a irmã dele, com a mãe dele, com as outras mulheres da vida dele, como é que se tratava uma mulher da TPM. Fui eu que decidi. E daí eu comecei a aplicar isso com um grupo pequeno de mulheres, de 7 mulheres, e virou a comunidade. Perfeito. Então, Pegou uma dor. luz de lua, exatamente, uma fraqueza, uma fragilidade que eu não sabia como explicar para um homem. Pra gente se relacionar melhor, eu consegui através de uma forma lúdica, entendeu? E através de um processo de autoconhecimento com a minha astróloga. Entende? Por isso que a espiritualidade é uma ferramenta. Porque eu tava ali com a minha astróloga, vendo as estrelas de onde eu vim, estudando meu espírito, estudando por que quando eu nasci o céu tava daquele jeito. É muito cósmica essa conversa, é uma conversa que não é pra qualquer pessoa, a astrologia. É uma ciência que é pra quem tem uma conexão, uma expansão já superior mesmo. A astrologia não é todo mundo que consegue. Eu não entendo muito de astrologia, eu adoro as astrólogas. Até eu sonhava em ser astróloga, né? Mas, como eu disse, eu faço muita coisa. Então, a gente aproveitar o processo do autoconhecimento que a gente tem pra melhorar as nossas relações. Entendeu? Isso que tu fez. Agora tu pegou teu autoconhecimento e melhorou tua qualidade de vida. Tu viu que daquele jeito que tu tava naquele caminho não deu certo. Uhum. O que tu fez? Mudei. Começou do começo. Comecei do começo. Tu foi olhar pra base. Tu foi olhar pra tua gestão do tempo. Provavelmente tua respiração. Provavelmente tua conexão com a terra, com a natureza. Provavelmente. Não foi esse um bom caminho. E eu senti uma melhora muito grande, porque eu tinha muita, por exemplo, o banho gelado, né?
Claro, eu tenho a minha ideia, assim, né? Eu criei isso realmente, assim, para ser um desafio diário, mas me fez muito bem, porque hoje eu tinha muita dor no ombro, claro que eu tô fazendo exercício para melhorar, mas eu melhorei muito, autoconfiança, né, e tudo. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo neste sábado, que faz conexão com o que tu disse agora, que quando a gente pega um problema, muita gente pega o problema, ela esbarra e o mundo acabou e meu Deus, e nada mais dá certo. Meu Deus, isso acontece comigo. Não, o problema acontece com todo mundo e, né, em qualquer momento. Eu saí para pedalar no sábado de tarde com um amigo e aí de manhã eu trabalhei e de tarde eu combinei com ele de fazer esse pedal. E aí ele estava vindo de uma recuperação que fazia, no sábado fez 7 meses que ele havia caído, tido uma queda feia e ele tava com esse medo e eu disse pra ele, hoje ninguém cai, se ele estiver ouvindo ele vai saber. Eu disse, hoje ninguém cai, velho. Hoje nós vamos fazer essa volta e nós vamos fazer um negócio diferente, porque ele não tinha ido fazer trilha ainda, não tinha, porque aquilo ali realmente era uma dor muito grande, velho. E a gente fez. Só que quando eu entrei na trilha, a minha bike quebrou. E aí ele disse, bah, velho, e agora? Não, vou chamar resgate. Eu falei, não, meu, nós vamos continuar. Não, mas nós vamos continuar. Mas, Thiago, nós vamos ter que subir todos esses morros, agora nós vamos a 2 irmãos. Cara, não importa, nós vamos até o fim, eu vou empurrar essa bicicleta do começo ao fim. E eu não vou te deixar. Nós vamos até o fim. E aí ele subiu pedalando, eu subi empurrando a bike, onde era descer, eu descia em cima, e assim a gente foi até onde ele queria ir lá, que era o desejo dele de ir até Novo Hamburgo, até 2 Irmãos. Depois a gente voltou, empurrei o morro todo, fiz toda a volta e fui até em casa, ele foi até lá em casa, a gente tomou uma água e ficou conversando. Então assim, daí eu disse, meu, tu nunca ouviu que quando a vida te dá um limão, tu faz uma limonada? É isso aqui, velho. Isso aqui, pra mim, hoje, tá sendo mais importante do que fazer o pedal é eu me superar. E eu não vou voltar, eu não vou desistir. E eu fiz todo. Então, assim, tudo isso foi autoconhecimento E uma conversa interna. e conversa. Tu conversou contigo mesmo. Não desisto, não vou A voltar. conversa interna, ela é o reflexo muito grande da conversa externa. A forma como a gente se trata internamente reflete muito sobre como a gente trata o outro também, né? Então, tu te tratou internamente de um jeito e tu tratou o teu colega do mesmo jeito que tu te trata, né? Sim. Muito legal. Mas, cara, não, hoje ninguém cai, hoje eu não desisto, a gente vai até o fim, nós vamos fazer e vai dar certo. E a gente fez, né? E daí, eu podia ter espraguejado, minha bicicleta tinha ficado no concerto e tal. Cara, não ia mudar nada, só ia me trazer uma energia negativa, né? Eu ia ficar chateado. Não, velho, vamos Brasil, meu, vamos fazer, nós vamos fazer. E tava lá no meio do, né, fazendo a trilha, então, natureza, tudo. Só vamos aproveitar e ainda. Só, meu, olha esse visual aqui. Então... Sabe o que tu alterou teu mindset, né? Tua mentalidade tu alterou, né? Tem eventos que alteram a nossa mentalidade. E quando tu passou, talvez por essa experiência que tu passou, tu mudou a tua mentalidade. E isso é um processo de amadurecimento emocional. Porque muitas vezes a gente vem com a mesma mentalidade que a gente tinha desde os 12, 14 anos, vivendo com 30 e poucos. E daí a vida vem dar uma oportunidade pra gente mudar de mentalidade. A gente começar a ver sucesso de outra forma. Começar a ver prosperidade de outra forma. Começar a ver resultados de outra forma. Porque tudo é um resultado. Não existe erro, né? O erro é só uma oportunidade de encontrar uma estratégia nova. Exato. Não existe erro. Essa é uma pesquisa da Carol. Ela é a autora do livro Mindset, né? A Psicologia do Mindset. É um livro excelente, inclusive, que é o trabalho que eu vou fazer com o Douglas Vaivoti. Eu já li esse livro. Então ela fala muito sobre isso, quando a gente muda o nosso mindset, porque a gente carrega muitas coisas, como a gente falou antes, da nossa primeira infância, assim, das nossas primeiras experiências com a vida, pra sempre, né? E isso também, agora, a pergunta antes do nosso ouvinte ali, a questão do dinheiro também tá muito ligado a isso, da nossa infância lá, assim, tipo, o dinheiro não traz felicidade, trabalhar, quem tem dinheiro é porque roubou, explorou e tal. Isso também acaba desencadeando para a vida adulta, assim, essas travas emocionais, até com o dinheiro. Com certeza, com certeza. Bueno, na verdade, de novo, eu vou voltar pro sistema, né? Vou voltar pro começo. Toda vez que eu preciso falar algo, porque muitas vezes existem essas respostas muito, sim, é isso. Totalmente é isso. Nós temos problemas com dinheiro por causa das crianças que a gente ouviu. É. Mas não é isso. É também isso. Também.
Isso é uma das coisas de um sistema que faz com que tenha influência na nossa forma como lidar com o dinheiro. Mas eu tenho uma forma particular de trabalhar como terapeuta, inclusive, que eu acredito que a forma como tu faz uma coisa é a forma como tu faz todas as coisas. Então, o teu problema não é com dinheiro. O teu problema não é no casamento. O teu problema não é com aquele assunto. É o teu funcionamento. Entende? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente tem uma mentalidade de escassez, a gente não tem essa mentalidade só com o dinheiro. A gente tem essa mentalidade na nossa personalidade, no nosso comportamento. Em todas as nossas relações, a gente vai ter um comportamento de escassez. Vai faltar, cuidado, presta atenção, vai cair, vai estragar, vai ficar sem, não vai chegar, calma, não sei o quê. Escassez, o tempo todo na retração, no medo. E dá pra ser feliz assim? Não. Estão me roubando, não dá pra confiar, vão te dar o caô, tu cuida, vão puxar teu tapete. Isso é um pensamento escasso, entendeu? Agora um pensamento abundante, Fernando, pode ser que puxe teu tapete, mas presta atenção, se puxarem teu tapete, tu aprendeu, entendeu? A gente vai aprender, vai dar tudo de ti, faz, né? A gente tem que confiar na gente, não pode também deixar com que as circunstâncias externas nos impeçam, mas presta atenção, né? Um pensamento mais abundante, mais aberto, experimenta, faz, cria, sabe? Diferente de um pensamento que vai te retrair, de um mindset que vai te deixar com medo que falte, que vai te deixar na falta, tu ter um mindset que nunca vai faltar. Nada falta, não existe falta, meu. Se não tá ali, não era pra estar ali, o caminho não é esse. Se acabou, é porque acabou. Não é porque faltou, é porque já usou tudo. Entendi. Porque teve muito o tempo todo, né? E isso é uma mentalidade que se aplica daí também no dinheiro. Então, por exemplo, as pessoas mais abundantes, elas nem têm tantas coisas. Uhum. Elas não têm tantas coisas. As pessoas mais abundantes que eu conheço nem gostam de moda. Uhum. Nem gostam de maquiagem. Elas nem têm tanta coisa dentro de casa. Elas não precisam de tantas coisas. Porque elas já são. Elas são aquilo ali que elas são. Elas não precisam de autoafirmação em coisas. Aham. E daí é um mindset, daí elas não têm impulsividade. Ontem eu falei pra Débora assim, olha, a gente tá trabalhando pra não ter mais compras por impulsividade. Então, na comunidade, pitches não vão funcionar muito bem. Uhum. Porque a gente tá ensinando elas a fazer pitch, entendeu? A gente tá ensinando isso. A gente tá agora trazendo a fórmula industrial, entendeu? A gente tá revelando o segredo. Não caiam em pitch mais, por favor. Isso aí que tá afundando tua conta bancária, velho. Presta atenção, quando começar com um gancho, com isso, com aquilo, para de conversar. Sai da conversa, diz, obrigada, valeu. Isso aqui é só uma estratégia de marketing, entendeu? Sim. Eu não preciso desse produto. Pensa bem se tu precisa. Sim. Olha pra tua ótica. Daí, comece do começo. A pergunta que eu queria fazer pra vocês. Quais são os teus princípios? Tu precisa disso? Qual é a tua missão, o teu valor? O que tu quer daqui a 5 anos? Tu tem isso estruturado? Não cai em pitch, então. Não compra por impulsão. Não trai por impulsão. Os caras, eu já atendi muito cara, assim, ó, que chega com aquele discurso pra mim. Às vezes eu tenho a sensação que eles chegam com esse discurso, inclusive, pra me testar. Ela foi embora, levou tudo, não deixou ver meus filhos no final de semana. Isso que é ser mulher pra ti, né? Tipo assim, arrasado. Pois então, eu entendo o teu luto, vamos trabalhar isso. O que aconteceu? Ela me pegou com a secretária. Jesus, mas daí eu quero também, né, meu? Apenas. Tu entende? Sim. Não é só com dinheiro. A impulsividade ou a alienação ou a tua capacidade de tomar decisão não é só em uma coisa, ela é em todas as coisas. A pessoa que pensa isso, que dinheiro não dá em árvore, que, esse aí deve ficar traficando, que tá trocando de carro todo mês, ela também pensa, aquela lá tá dando em cima daquele outro lá, ó, eu vi que ela trocou de roupa pra ir na missa essa semana. Também tem um funcionamento por trás. E por que a gente tá falando disso hoje em 2025? Porque a gente tá vivendo a geração da dobra. A gente tá vivendo a geração que foi criada assim, mas que não quer reproduzir isso. Uhum. Que já entendeu que pode viver com outro tipo de funcionamento, numa sociedade mais coletiva, em streamings.
em a força do coletivo, do social, como uma potência de abundância também. Sim. Como prosperidade também. Se fala muito em ter o que os aplicativos hoje fazem, por exemplo, o Uber, né? Tu não tem a posse, mas tu tem o serviço, né? Uhum. Isso se fala muito, né? Para nós, como profissional, até um desafio né, na questão de, às vezes, a gente ter a conversa de vender o primeiro imóvel para a pessoa, né? E era uma coisa que daqui a pouco, assim, a nossa geração nossa geração com certeza foi criada assim, pelo que os pais tinham, tu tem que conquistar carro, tem que conquistar casa, né? Talvez eu acho que somos a última, assim, que foi ensinada assim, né? Esse valor de sucesso, né? Exato, e eu vejo que, assim, é um desafio para nós quando tu tem a linguagem que tu vai falar com alguém mais novo de, pô, não, mas não precisa, eu posso locar, eu posso isso, eu posso aquilo, né? Então, E a gente não ensinou isso pra eles, vocês estão notando? Essa geração não foi ensinada. É que a nossa geração aqui é a geração da dobra. A deles já é a geração nova. Quem tá chegando agora não tá esperando que a gente ensine nada pra eles. A gente tá ensinando pra nós mesmos, entendeu? A gente tá tendo gente que se convencer Justo. a se adaptar a fazer um Pix, Uhum. entendeu? A compartilhar o neurônio pra entender o que é essa tal dessa nuvem, entendeu? Como é que eu vou trocar o celular e não vou perder todas as minhas fotos? Uhum. Eu fico nervosa, quer ver uma coisa que me dá crise de ansiedade? Eu, psicóloga, 15 anos, quando eu tenho que trocar de celular, velho. Será que eu vou perder as fotos? Ainda tenho, porque perdi tanta foto. Vídeo da infância dos meus filhos, apresentação de escola. Oh, E em outros momentos, ou quando não tinha nuvem. Até esses dias encontrei umas fitas lá em casa. Pensei, eu vou botar essas fitas tudo pra nuvem. Daí eu pensei, olha, eu pensando sozinha em nuvem. Funcionou? A gente teve que fazer isso com a gente. Sim. Nós pegamos uma mudança muito grande também, né? E não tem como a gente não pensar em autoconhecimento, entendeu? Porque essa maquininha que pensa e que toma essas decisões está inserida nisso. Hoje em dia, quem não faz um Pix, quem não lê um QR Code, vamos falar sério, quem não tem o celular? Total. muitos avós usam o WhatsApp para mandar GIFs de bom dia no grupo da família. E fazer videochamadas. Eternas. Videochamada. As videochamadas eternas. Sim, no grupo. Em grupo tem direto. Não é o caso. Abraço, tia Nelce. Numa dessas, uma Aqui, caneta. Nelson, é assim que faz, ó. Vou fazer a trapaça ver, ó. Aí bota aqui, faz o bolo pra Nelson ver como é que faz, entendeu? E isso é um comportamento aprendido do ser humano. E se a gente não estudar como que a gente aprende, a gente não vai ter como evoluir. Então, a gente saber como a gente aprende é muito importante também. Perfeito. Eu nem sei por que a gente chegou nesse papo. Não, mas A gente estava falando esses gemas de riqueza, né? Dinheiro, do mindset de Que quem também- era ladrão. Porque E também não é só pontual, mas é sistêmico de várias questões. Sistêmico. É E- um comportamento que determina. De novo, fez sentido o que tu falou agora, porque eu fiquei pensando assim, que quando eu era novo, né? Quando eu era jovem, todo mundo dizia assim, estuda pra te ter um bom trabalho, estuda pra te ter um bom emprego. Bota alguém na vida. E Deus o livre, velho. Sim, ó, a gente morria, né, estudando pra ter um... Mas a mentalidade nossa daí, né, naquela época, isso tô falando por mim mesmo, tá? A experiência minha. A gente pensava assim, tem que ser um bom emprego, né? Nunca ninguém disse assim, tu tem que estudar pra te gerar emprego, né? Pra te ser algo. Era pra te ter um bom emprego. Então, assim, É um bom currículo pra te contratar. imagina, é o maior orgulho, assim, né, de dizer assim, nossa, eu tenho realmente, eu tenho uma pilha, assim, de currículo, De curso. de curso, de certificado disso, eu tenho vários. E eu lembro bem, assim, que quando eu decidi que eu ia trancar minha faculdade, que eu não queria mais aquilo, meu Deus, eu fui taxado na família, assim, porra, mas como? Filho da Lenir lá, viu? Não vai mais fazer engenharia. Então, assim, eu lembro que foi bem difícil, assim, e eu disse, não quero mais estudar pra isso, né? Não é algo que me faz bem, eu preciso outra coisa. E aí eu mudei. Ele parou agora daqui pra frente chateado. É isso aí, né? Então boa, excelente. E aí eu comecei a empreender, né? Entrei pro mundo do empreendedorismo. Hoje eu tava pensando sobre isso. Desde 2012. Quando eu começo a pensar no meu pai, sabe? Quando eu tô falando sobre empreender e eu começo a pensar no meu pai, eu começo a pensar, por que eu tô fazendo isso, gente? Eu tinha que arrumar um emprego, eu precisava arrumar um emprego, não posso mais fazer isso, eu não sei o que eu tô fazendo, entendeu?
Porque ele tem muito isso, assim, ele quer muito que eu faça concurso, é que tem muitas coisas bacanas pra fazer na vida, né? E ele me incentiva muito desde sempre a estudar, fazer um bom concurso, ter um bom salário. E eu ainda espero isso de mim. Tem uma parte minha. Da estabilidade. Daí hoje mesmo eu tava pensando nisso, tava escrevendo um negócio que eu quero mostrar pra Rafa depois, inclusive. Eu tava pensando, cara, olha o que eu tô fazendo aqui, eu tô inventando um negócio que eu nem sei se vai dar certo, porque eu não tô procurando emprego, né? Me deu aquele segundo, assim, sabe? Por que eu não tô procurando emprego, né? Daí no mesmo segundo, no mesmo time ali em que eu fiquei fazendo essa reflexão, minha filha me mandou uma mensagem. Mãe, tu pode me buscar não sei onde, não sei o que, amanhã de tarde. Daí eu me lembrei, é por isso. Por isso, Posso, filha. flexibilidade. A mãe pode te levar. É, exatamente. A mãe pode. Não, mas a gente se questiona, às vezes, durante a jornada, né, de, pô, será que é esse o caminho? Pô, ainda mais assim, nós também, né, autônomo, né, às vezes não vem o resultado, atende, visita, mostra lá, e acaba, não fechou, ou fechou com, sei lá, direto na construtora, achou que ia ganhar um desconto, enfim. Então eu sou mais chato ainda que o Thiago, isso aqui, né, no profissional, assim, de questionar, assim, pô, tá certo, vamos por aí, vamos por ali. E quando a gente inventou de ter um podcast, então, mas, cara, o que isso tem a ver com a venda? Uhum. O que isso vai fazer pra vocês? Ah, meu Deus, cara, vocês... tu usou a frase essa semana. Ah, isso aqui eu não sei se o cara tá sendo Big Brother ou YouTuber aí, de tanto vídeo. Cara, mas a gente tá construindo uma imagem, a gente tá se expondo, a gente tá sendo mais humano, a gente faz ao vivo. Tem vários porquês que a gente, quando revisita o começo, que a gente também fez um planejamento, a gente, cara, não, a gente tá no caminho certo, é isso que a gente... E esse começo é muito importante pra gente. Ter bem estabelecido o porquê, a gente sempre vai encontrar um como. Né? Quem tem um bom porquê sempre encontra um como. Uhum. Né? Então é muito importante olhar mesmo pra isso, porque claro que pode mudar, mas na maioria das vezes a gente quer chegar onde a gente pensou que a gente queria chegar. E isso é do ser humano, né? Isso é muito, muito bom, assim, o ser humano ter uma perspectiva de pra onde ir. Isso faz muito bem pra saúde mental. Tanto é que a depressão e o suicídio, por exemplo, eles vêm oriundo da falta de esperança, né? E não é daí, a pessoa falta de Deus. Não, é realmente o teu cérebro, Você já pensaram na depressão? Pensa no cérebro como um balão. O cérebro tá cheio, nós estamos saudáveis, né? Muito cheio, às vezes ele tá com pressão intracraniana. Mas ele vai murchando as funções sinápticas dele, os hormônios, as conexões neurais todas vão murchando também. Uhum. E como é que é a tua capacidade de tomada de decisão com o teu cérebro murcho? Com o teu cérebro com as atividades deprimidas. Imagina que tu tem uma produção com 400 pessoas funcionando, de repente só tem 25 funcionando. Como é que tu vai tomar essa decisão? Uhum. Né? Então, as decisões, por exemplo, de suicídio, de depressão, que são graves, é porque foi baixando isso. E quando a gente tem uma esperança de que lá na frente isso é possível, diminui muito. Isso é um antidepressivo, inclusive. Ter um foco, ter uma missão, ter uma meta. É uma ferramenta antidepressiva ter uma meta. Sim. Né? Só que tu tem que acreditar. Daí é aquilo. Às vezes as pessoas me perguntam, Aline, como é que tu fala, né? Assim, como é que tu faz quando tu vai falar um texto, vai te apresentar? Eu só falo, não ensaio, porque se tu falar só do que é mesmo, tu não precisa ensaiar. Como eu te falei antes. Perguntei qual é que é o nome da tua noiva. Tássia. Pronto, tu tem medo, vergonha que alguém descubra isso? Não, então tá, pum, saiu. Porque tu tem princípios com a Tássia, tem um contrato com a Cássia. Tu tem desejo de viver isso. Então tu fala só sai. Uhum. Porque tá alinhado com o quê? Com os teus princípios. Uhum. Então, às vezes, a gente não fala porque a gente quer falar de coisas que não estão alinhadas com os nossos princípios. Perfeito. E daí a gente tem que inventar, desenhar, fazer toda uma... E na internet a gente vê isso o tempo todo. Isso aí também gera muita curiosidade, né? Porque, e respeito a cada um, mas eu acho estranho, assim, né? Às vezes tem, e respeito, como eu disse, cada um. Tá vendo Mas- como? Que medo do que Tá querer, com todo respeito, mas... Com todo respeito, não, mas... tá pegado. Não, mas às vezes eu vejo, né, conhecidos, amigos, que nem o Fernando hoje... Pode que eu sou eu, tá, fala. Fernando, Quer queimar alguém? hoje Fala. tu tá, né, hoje tu Uhum. tá solteiro. Não, o Sim. Fernando vai tirar uma foto lá no Instagram e tal.
Tá, mas ele tá solteiro, ele não tem alguém, né? Mas quando alguém tem esse outro alguém, né? Digamos que o Fernando tivesse namorando, casado, Envolvido emocionalmente. envolvido emocionalmente. E o Fernando tivesse lá no Instagram, foto sem camisa, na frente do espelho, na academia, marombado, força, não sei o quê. Isso significa que ele tá tentando provar para ele ou provar para outros que ele pode ter mais do que ele tem? O que que leva assim as pessoas a fazerem essa Exibicionismo? exibicionismo? É que eu não queria dizer tão, mas esse se exibir tanto assim na internet, né? Que eu vejo muito isso hoje, assim, às vezes eu penso em, sei, casais conhecidos, às vezes, né? A gente já brincou, falou sobre isso. Pô, por que que o cara se expõe tanto? Por que que a mulher às vezes se expõe tanto? O que que leva a isso? A gente se expõe também, vou fazer um parênteses aqui, tá? A gente se expõe não sem camisa ou Não. de sunga. Não. Se expõe, a gente fala, né? A gente dá a cara a tapa toda vez da opinião aqui e fala isso. Não dessa maneira, tu quer dizer, se expõe, sei lá, de algo que... Fisicamente. Que não tem muito que sentido usar- com a profissão. O corretor não precisa aparecer sem camisa no vídeo, né? Isso, por exemplo. Ah, tá, não, mas isso não, mas eu digo assim, questão de relacionamento, vida pessoal, vamos esquecer o lado profissional agora. Porque eu vejo assim, pô, o cara é casado, pô, mas daí o cara vai lá, pô, não, isso não é uma falta de respeito com a sua cônjuge, ou se for o inverso. Não, na minha, a pergunta Sim, aham. Sabe uma das coisas pelas quais o ser humano mais luta durante toda a sua vida? É pra ter pertencimento. é A coisa que o ser humano faz as coisas mais idiotas e estúpidas que existem isso. pra se sentir pertencente a um grupo. E quando a gente se sente muito pertencente àquele grupo, a gente quer fazer parte daquilo a todo custo. Na verdade, eu tenho uma teoria ainda que diz o seguinte, que se tu faz parte, tu não tem que fazer força, Uhum. Isso aí. né? Tipo, cara, tu já faz parte, tu não tem que agradar, não tem que fazer força, tu não tem que te mudar. Porque tu naturalmente só é tu e tu te pertence a isso aqui. Mas na sociedade em que a gente vive, as pessoas não querem pertencer ao que elas realmente pertencem. Elas querem pertencer a algo que elas criaram, que elas precisam pertencer. Uma validação. Uma validação. Uhum. Então, por exemplo, agora, tá? De tempos em tempos, todas as gerações têm os assuntos que estão em alta, né? Agora, o assunto que está em alta nessa década é o corpo, né? É o wellness. Wellness. Né? Isso está em alta agora, né? Então as pessoas querem pertencer a isso, Uhum. entendeu? Quando comprava um carro, todo mundo queria pertencer quem tem carro. TV Isso. colorida, todo mundo, queremos, telefone que abre. Aham. Esse pertencimento faz muito bem ao ser humano. Então esse exibicionismo mostra, e daí agora análise de comportamento, vai mostrar ao que essa pessoa tá querendo se sentir pertencente. Por exemplo, quando eu posto eu voltando do supermercado com uma caixa, não precisa de legenda para quem me conhece. Quem me conhece sabe que eu não uso sacolinha. Ah, Entendeu? perfeito. Por quê? Porque eu não preciso me esforçar. Eu não preciso postar. Não, as sacolinhas, usem caixas. Eu só vou postar eu com a caixa, entendeu? Porque quem pertence àquela mentalidade ali vai estar comigo. Se eu me esforçar muito, vai vir gente que não tem essa mentalidade, entendeu? Entendi. Se eu me esforçar muito, vai vir gente que é curioso, quer saber. Por que que ela não leva sacolinha? Porque... mas tu... Daí já começa outras opiniões. Então, quem pertence ao grupo das loucas que vão de caixa no supermercado, conecta na hora. Uhum. Nossa, viu? Eu não uso sacolinha, gostei dessa guria, vou seguir. Porque é uma filosofia de vida. Eu não preciso me esforçar, me exibir, me mostrar para convencer que eu pertenço ao grupo das ambientalistas que vão salvar a poluição do mundo, entendeu? Não preciso ser uma ativista. Não preciso postar minha marquinha de biquíni lá, entendeu? Não precisa ser... Acredito. Porque daí isso que tu tá falando me parece quando as pessoas vão para aquele ponto de apelação, né? Sim. É uma apelação já, né? Então o cara propriamente, esse cara ou a mulher, não tá se sentindo pertencente a esse relacionamento. Isso. Ele tá dizendo assim, ó, eu estou mais pertencente aos exibidos que precisam da aprovação do que me sentir aprovado com a relação que eu já tenho. Sim. E a gente fica observando quanto tempo vai durar.
É isso. Viu, Fernando? Não precisa usar calça meia canela e sapatinho sem meia. Parece ser corretor, boa. Porque, não, brincadeira aí. Precisa vender. A gente precisa vender, né? Esses dias a gente brincou também sobre isso. E né? das loucuras que a Aline falou ali, os grupos fazem algumas coisas, se sujeitam para se sentir pertencente. Temos aí um grupo de pessoas que vira pneu grande de patrola aí, para se pertencer a um grupo de praticantes do CrossFit. Crossfiteiros. Pra que virar pneu? Pneu dá pra girar, né? Bota aí no sentido certo, empurra, ele sai ganhando. Se organizar bem, dá pra sentar em cima e ele é 7 levels. Exato. Sai com o pessoal do CrossFit lá, vai pegar o Zé do contigo. Bom, mas... Prometendo entrar no CrossFit agora. Não, eu brinco, Já né? foi crossfiteiro. Agora eu vou ter que me retratar, né? Pô, já fiz lá em Voti, no Gelgin, e foi muito legal. E lá tem, sim, uma coisa que justamente o CrossFit faz bem, vou elogiar agora, pra me dar o mérito, é justamente esse senso de pertencimento. Uhum. Quem tá com preguiça, às vezes, cara, vamos lá, um quer ir puxar o outro, um quer ajudar o outro, e ali tem, assim, um Uma energia. engajamento maior. E eu entrei no CrossFit pra pertencer a um grupo. Uhum. Quando eu tava em Voti, sem amigo, tive mudado pra cidade e tal, cara, eu entrei, porque eu olhei, essa galera toda ali, um ajuda o outro, um grita com o outro, mas se incentiva. Depois vão sair dali, são amigos. Daí, cara, eu fiz CrossFit, viu, pessoal? Estou pegando o pé daquele em especial, tá? Aquele CrossFit especial que eu passo, tem pessoas preguiçosas, abra o olho, as pessoas estão queimando o filme do boxe de processo. Mas é isso aí, eu vejo muito que o pertencimento mexe muito com as decisões das pessoas. Sim. E o Instagram é um lugar, infelizmente, né, muito popular e que traz muito rapidamente esse lugar de se sentir aceito. Ou também não, né? Eu digo isso porque estrategicamente, né, quando a gente faz um movimento no Instagram, a gente está se conectando com um número maior de pessoas. Então, a chance de tu carente receber atenção é maior do que só tu com a tua companheira, né? Ou só tu no teu lugar, né? Então, tu tem mais chance de fazer sucesso ali e de ganhar a atenção que tá faltando. E daí, no processo do piloto automático que a gente vive, ninguém nota isso muito, entendeu? Eles estão tão distraídos com isso, que é as distrações, que é a palavra antes, que não se vê a relação. Um exemplo, a trend, né? Por isso bomba. Então, agora tu explicando a parte Óbvio, trend, por isso que bom. científica da coisa. Meme, porque as pessoas se sentem pertencentes àquilo ali, se identificam. Sim. E a identificação é um dos maiores fatores de causa de transtornos psicológicos. Foi por isso que eu falei hoje pro Fernando. Foi hoje que eu falei pra ti. Esse negócio parece um BBB, né? Porque tá todo mundo fazendo... tem o vídeo do não sei do que, daí todo mundo... Tem uns que eu nem entendo. Essa semana alguém me mandou assim, ó. Uma psicóloga e 50 caras escritos Oi, sumida. Bombando. Daí eu pensei, eu juro que eu pensei, eu vou perguntar pra Rafa da onde que saiu isso, porque eu não consegui entender o que eu respondia. Eu só mandei o hahaha. Bom. Eu botei uma carinha rindo de chorar, porque eu pensei, vai ser engraçado isso agora. Eu não sei o que significa isso. O Fernando pegou essa trend. Peguei a trend antes da trend. Aconteceu? Peguei a trend antes da trend. É que... Eu fiz semana passada e essa semana os caras estão fazendo. Teve um cara... Não sei se eu não lancei essa trend. Eu vi um cara que fez, era ele, um cara super... A história mesmo, original, é que tem um canal Foco no YouTube. E o canal Foco tá fazendo uma roda de conversas que ela põe um profissional de uma área contra 30 pessoas pensamento contrário. Isso. Daí o primeiro que bombou foi um empresário, que viralizou mesmo, contra 30 desempregados. Aí lá o empresário ficava no meio. Aqui, quero ver, tá no YouTube? Tá no canal. Canal Daí, Foco. E aí começou esse, depois já foi o Guto Galera. O Guto daí foi... O Guto, eu fui no educador físico contra 30 gordos. Com 30 pessoas acima aí a galera começou, né? E daí minha amiga me mandou isso, uma psicóloga com 30 caras que mandou mensagem, oi, sumida. E eu fiquei pensando, sabe? Vem dessa trend. Eu sou muito desatualizada de várias coisas. Eu sou bem moderninha pra várias coisas e atenta a várias coisas, mas pra essas trends eu sou tão desatualizada. Mas é que... Mas várias, a maioria não vale a pena, né? Tu entender, né? Tem algumas... A semana que vem já vai ter outra, meu Deus. Pô, graças a Deus não entender. É isso que faz as pessoas se conectarem e engajarem, é identificação. Não é por isso que mexe na dor, né? O vídeo mexe na dor. Meu Deus, Fernando.
E tem um monte de coisa pra falar que vocês nem perguntam. Olha só, e vamos Tem que por fazer o então, episódio 2, né? Com ela. que nós chegamos já. Chegamos não, passamos do 1,5 aqui, era 1 hora, passamos, Tá. se perdemos. Por um bom motivo, né? Não, bom, eu falei que ia ser ótimo. Eu falei lá no início. Então o livro foi lançado aqui agora. Não estava no script. Mas Mas para finalizar, então, assim, de tudo que tu tem, desses tópicos, assim... tem mais pergunta para nós? O que tu Não, não, agência? O que a ponto gente muito precisa importante. que mais recado a gente precisa deixar para as pessoas, apesar de elas já terem recebido vários E a insights. gente foi muito longe, né? Foi. A gente foi... Abriu pra vários. Fica o compromisso do episódio 2, então. Com certeza, Rafa, tu Episódio 2 vai te ter. preparar, porque vai ter que ter o episódio 2, com certeza, porque tem muito... Disponível. Ah, que coisa boa. Parte 2 vai ter, sim, com certeza. Gente. Eu vejo que, assim, quando eu tava conversando com o Fernando e quando eu tava me preparando pra vir pra cá, eu realmente comecei a me conectar com algumas coisas que eu acho importante a gente olhar como um sujeito mesmo, assim, como ser humano, né? E essa história do começo é algo infalível, isso. Pra qualquer situação. Qualquer situação. E uma coisa que eu gosto de entregar são ferramentas, né? Então essa é uma ferramenta. Desde tu faliu uma empresa, até furou o pneu do carro, até tua filha chegou em casa chorando que o coleguinha empurrou ela da gangorra. Qualquer conflito que a gente tenha, a solução começa do começo. Uhum. Quando que isso começou? Por que que isso existe? E daí a gente vai entrar então no aspecto de que o ser humano ele só entende a vida a partir do que ele significa sobre a morte. Uhum. Porque o que move, na verdade, a gente é o medo de morrer. Né? O que faz a gente tomar decisões é o medo de morrer. Então, a forma como tu encara a tua vida é o tamanho do entendimento que tu tem sobre a morte. E por que que isso é importante pra gente, né? Porque eu não sei no que vocês acreditam. Não sei no que a maioria das pessoas que tá escutando isso aqui acredita. Mas quando tu acredita que nós somos seres em constante transformação, o tempo todo, tu imagina que essa não é a nossa única experiência, que não pode ser que a gente veio do nada e a gente vai do nada. Né? Isso daí mexe com várias crenças, né? Porque as pessoas que acreditam nisso, que não existe, por exemplo, uma vida após a morte, vivem a vida de outro jeito do que as pessoas que acreditam que existe uma vida após a morte. Sim. Quem não acredita em nada e não quer acreditar, vive de outro jeito ainda. Uhum. Eu nem penso nisso, nem quero pensar. Deixa eu me alienar desse assunto. Quando eu morrer, eu decido. Quando eu morrer, eu vejo. Elas vivem de outro jeito. Ou não, eu tenho que pagar nessa vida tudo que eu fiz na vida anterior, então tem que sofrer nessa vida, porque na outra vida eu matei 7 homens. Sim. Aquilo que a gente acredita fala muito sobre o nosso poder de decisão, todos os dias. Não, eu tenho que ficar com esse marido porque em outra vida eu enforquei ele, então agora eu tenho que sofrer do lado dele porque eu vim nessa vida pra isso. Cansei de ver pessoas muito espiritualizadas passando por situações como essa. Sim. Então, a espiritualidade, ela é um desenho dentro das nossas tomadas de decisão. Ela vai nos ajudar a ver o que a gente realmente vai fazer com o que a gente tem de recurso na nossa vida. Seja falar, seja se relacionar, seja abrir um negócio, seja ter um filho. São decisões que a gente vai tomar de acordo com o que a gente entende sobre a vida. Perfeito. Então, esse começo é uma ferramenta, na verdade. Para desfazer um nó, para qualquer coisa. Olha, como é que já foi feito antes isso? Quem começou a fazer isso? Quem foi a primeira pessoa que fez torta de bolacha? Como é que faziam torta de bolacha antes de eu chegar aqui? Como é que faziam um podcast antes de inventar o podcast? Era rádio? Era o quê? Da onde que veio isso? E daí a gente vai ver conflitos parecidos com o que a gente tem, que já foram solucionados com estratégias que já existem, e a gente pode adaptar isso para nossa realidade, com criatividade. E daí é um dos pontos também que eu gosto muito de trabalhar, que a criatividade é um dos maiores antídotos do adoecimento mental. Uma pessoa criativa, ela tem um antídoto do adoecimento mental, porque ela cria, ela não copia, daí não tem régua, não tem comparação. Tem a unidade daquele que tá, o criador, né? Que tá criando a sua criatura, criando a sua decisão, criando... e daí eu digo sempre que eu sou minoria, né? Porque eu tô sempre nadando contra a maré. Eu tento ir pra Matrix, eles me expulsam da Matrix. Eu tento ir trabalhar direitinho, agora eu vou fazer... Não, tu não cabe aqui, tu fala demais. Então, a gente vive contra a maré, mas vive melhor.
do que se a gente fosse no efeito manada e fizesse como todo mundo faz. Então, o podcast de vocês é um exemplo disso. Sim. É um exemplo de a gente estar aqui falando de vida. O que todas as pessoas têm em comum? Vida. O que todas as pessoas têm em comum? São pessoas. Vamos falar de assunto de pessoas. Porque a gente quer vender, quer se conectar, quer criar uma relação com pessoas. Não com empresários ou com clientes, ou, né? É pessoas com pessoas. É justamente nesse ponto, assim, até Fernando e eu criamos uma outra maneira de se conectar, né? Eu sempre tive o hábito de fazer a apresentação das casas, dos imóveis, assim, eu pegava o celular desde 2017, né, lá com as camisas estranhas ainda, né, xadrezinho, mas eu sempre peguei o telefone e falei ao vivo. E aí a gente criou agora a Live Commerce, que é justamente fazer algo diferente do que a maioria das pessoas acabam fazendo dentro da nossa profissão, e a gente faz a apresentação do imóvel de uma forma natural, como a gente está fazendo aqui, conversando, mostrando, não a parte técnica. A parte técnica todo mundo pode te enviar por PDF, né, pelo direct, pelo WhatsApp, mas a gente vai lá e a gente conversa sobre o imóvel, sobre a nossa experiência dentro desse imóvel e como tu pode te sentir lá dentro. Quais são os benefícios que tu vai ter de morar nesse bairro, nesta casa, por quê, tá perto de quê, próximo disso, quais são os benefícios que tu tem. Então a gente mudou a forma de apresentar justamente para ser diferente, né? E se conectar, que a gente sempre fala, é conectar com pessoas, né? Então eu acho que se tem uma missão assim, né, que tu perguntaste antes, eu acho que falando por mim, a minha é essa, né? É poder me conectar com pessoas e poder proporcionar a elas realizar o sonho, seja com o imóvel ou seja dando uma dica de melhorar a vida dela. Sim. Então acho que E isso é o princípio de tudo, né? Pra ti, o princípio é se conectar com pessoas. Então, é daí que tu começa em qualquer ponto que tu for. Como é que eu vou apresentar para aquele cliente que já comprou não sei o que, não sei onde, super mega com muito dinheiro, né? Tipo assim, uma grande oportunidade. Ele é só uma pessoa. Ele é só uma pessoa que tem mãe. Ele é só uma pessoa que faz xixi. Ele é só uma pessoa. Se tu tocar nessa pessoa, tu vai vender pra ele. Isso, é o que eu Né? penso. Para ali no mercadinho da esquina, compra uma coisa boa que tem pra comer lá e diz, isso aqui vai estar aqui, ó, do lado da tua casa. Vai poder comer sempre que tu quiser. Conecta com a coisa visceral do ser humano, sabe? A comida é uma coisa visceral, né? E daí isso vai fazer uma conexão. E daí ele não vai comprar só se ele não tiver dinheiro, não gostou mesmo. Daí se ele não gostou mesmo, ele vai dizer, não gostei, eu quero assim, 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 vamos lá, acha pra mim. Isso, porque ele já se Porque conectou daí tem contigo. relacionamento, né? Não tem venda, tem relacionamento. Perfeito. Fernandão, eu já vou deixar o convite aqui para a Aline para uma próxima vez ela vir aqui para a gente continuar, porque ela tem bastante anotação ali. Eu nem contei do meu tomo na academia. Tu não falou do tom na academia ainda? Pois é, mas a gente vai deixar. Mas quer falar sobre esse tombo? Não, deixa pro próximo. Deixa pro próximo, então. Vamos criar expectativa. Vai... Mas não foi o Fernando que te derrubou, né? Não, então tá bom. Já vai ter o DM daí, porque hoje eu ainda tô no meio, né? Ainda tô com o pé dolorido, vamos ver quantos dias vai durar, já vai poder contar essa. Acompanha. Vamos falar, né? Inclusive, deve falar a rede social, né? Qual é a para o pessoal que quiser acompanhar este e outros tomos, não. Tom e a cura, né? E como tá seguindo essa parte aí desse. Sim, Aline Brito Psico é o meu Instagram. Aline Brito Psico. E a gente tem o Instagram da nossa comunidade também, que é a Comunidade Somos de Lua. Tá bom. Depois a gente vai deixar também na descrição aqui para que as pessoas possam te encontrar. Da minha parte, gratidão. Obrigado pela tua disponibilidade, tá, Rafa, de vir aqui. A Rafa já conhecia aqui a casa. A tua disponibilidade de vir até aqui, né, de deixar teus afazeres e tudo mais, para tá nos dando essa aula, que, né, foi incrível aqui eu poder te ouvir. Acredito que para as pessoas que nos ouviram também. Muito obrigado de coração por tu ter vindo aqui. Eu espero que esse livro, né, eu não sei o nome do título do livro, mas Comece do Começo, eu gostei. Acho que pode ser também o segundo livro. Sabe, pode ser até o meu podcast, podia ser Comece do Começo.
Desde que nasce mais um podcast. Então, Olha, então assim, a gente... Gostei muito do começo. E olha só, né? Eu vou contar digerindo, Tom. vai. Ontem aconteceram várias coisas. Ontem eu tinha feito um desafio de 30 dias. 30 dias no mês de outubro eu ia fazer 30 minutos de cardio. Só que eu falhei no 22. E eu comuniquei isso, galera. Falhei, não vai rolar mais desafio. O que vocês acham que eu faço, né? Eu começo de onde eu parei e faço mais 8 dias. Ou eu começo um desafio novo? Onde a galera votou. Não, termina esse, faça os 30 dias. Deu aí uns dias de folga, agora mas continua, faz os 8 dias que faltam. E ontem eu estava recomeçando esse desafio. Era o meu primeiro, era o dia 1 de 8 na academia. E eu caí um tombão na aula de jump, mas sabe assim, a pessoa rolou. Eu quase derrubei o coleguinha da frente. Na aula de jump. No meu dia 1 de 8. Vamos tentar arrumar os vídeos da câmera da Eu tô tentando, não, eu já pedi pra Carmen e ela não quer me dar, eu vou ter que ir lá pessoalmente amanhã, eu já pedi, não mandou. E eu quero, esse vai ir pro Ariston, porque a minha colega tava gravando, eu tenho aqui na colega. E tô com o pé, fiquei hoje, daí o que acontece, né? Coisas da vida, né? Fiquei hoje o dia inteiro em casa, com o pezinho pra cima, fazendo gelo e água quente, gelo e água quente. Dei uma parada. Tive várias ideias, construí um monte de coisa que eu preciso entregar pro meu marketing ainda hoje. Então. Coloquei várias coisas invisíveis no lugar. Né? Então, a vida às vezes para, gente. Daí agora eu tenho que voltar com a galera. Não sei se eu vou continuar esse. Eu acho que... Tava falando pra Rafa, eu quero fazer de manhã agora. Eu acho que de tarde eu já tô muito cansada. Vida é bem... energeticamente ativa, assim, eu boto muita energia em tudo que eu faço. Sou suspeito de falar, eu mudei pra treinar de manhã e mudou. Agora o Fernando veio com esse reforço que vai estar na academia de manhã. Pô, fechou então. Ajuda, né? Eu ainda acho que tu tem que fazer o desafio dos 30 novamente. Você mais áspero, mais duro. Eu acho que tu tem que fazer o dos 30. Vamos ver. Eis que abre também uma votação. Ela faz os 8 ou faz 30? Gente. Fernando, tem mais alguma pergunta, assim? Não, só agradecer de novo, reforçar, né, a presença aqui, né, que foi, a gente tá bastante tempo negociando mesmo, enquanto isso tivemos os nossos podcasts privados, particulares, só nós na academia, conversando, blá, 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 e quem tava do lado esperando os aparelhos, né, também tava lá, participou. Esperando. Não recebemos opiniões alheias, mas olhares nós recebemos. Exato, mas é aquela coisa, como tu falou, a gente não precisa aprovação das pessoas. Então, se a gente estava feliz naquele momento conversando, ela podia ir para outro aparelho. Ia ter que dividir o aparelho, hein, Fernando? Tem os outros, tem um monte de aparelho, né? E a gente... Botar uns microfones lá, ó, na academia. Dá pra fazer, mas é meio perigoso agora, tô sabendo lá, né? Pessoal saindo lá. Mas obrigado demais pela presença, por trocar, acho não tenho certeza, né, não acho, que a gente conseguiu alcançar de novo o objetivo nosso aqui, como podcast, trazendo para as pessoas que estão assistindo hoje, ou, né, no momento não ao vivo aqui, mas agora aí tá nessa plataforma favorita ouvindo, que trouxe algo novo, ou algum insight para a vida delas, e é esse nosso objetivo, né? Só aqui já teve 3 pessoas com insights, né? Fora que tá na produção aqui, né? Então eu já aprendi com a Aline, com o Thiago, já aprendemos do Thiago, já deu dica para nós aí do que fazer. Então, enfim, atingimos os objetivos. Muito feliz, muito contente aí. Que vem a parte 2. E vou comprar o livro. Mesmo seja pra meninas. Mas eu vou comprar também. Eu tenho ciclos. Dar de presente pra minha noiva lá, pra Tássia. Esse livro aí ela vai gostar bastante. Até ontem ela começou a ler um outro livro lá que é... Ah, não, meu Deus do céu. Essencialismo, acho que era esse. Bom. Acho que era esse. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. E vamos encerrar então, Fernando, nosso episódio 27 aqui com uma chuva de palmas. Obrigado, hein?